Boa tarde a todos, então. Agradecemos muito a participação de cada um de vocês. O ciclo de palestras de hoje apresenta a palestra sobre os programas relacionados à proteção da flora. A palestrante de hoje é a Daniele Klein, que possui graduação e mestrado em Engenharia Florestal. Durante a palestra será enviado um link com o formulário para avaliação do evento. Respondendo a este formulário, nós emitiremos o seu certificado de participação. Pedimos a gentileza que mantenham seus microfones fechados, para que não tenhamos interferências durante a fala, e que as dúvidas e comentários podem ser enviados pelo chat, que iremos repassar a Daniele no final da palestra. Passo então a palavra a Daniele, aproveitando para agradecer pela sua participação. Dani, muito obrigada e seja bem-vinda. Obrigada, Kathleen. Vocês estão me ouvindo bem? Obrigada, Kathleen. Então, boa tarde a todos. Como a Kathleen falou, meu nome é Daniele e eu vou apresentar para vocês um pouco sobre as nossas atividades referentes à proteção à flora. Então, as atividades que a gente desenvolve aqui no nosso dia a dia do projeto aqui em Foz do Iguaçu. Então, só para a gente contextualizar um pouco, esse é o nosso 5º encontro aqui do ciclo de palestra, então a gente já abordou algumas atividades que a gente vem desenvolvendo ao longo desse projeto. Então, a gente já falou um pouco sobre as atividades de gestão ambiental, de supervisão ambiental. Na última palestra, a gente falou um pouco sobre a educação ambiental e a comunicação social, como que se desenvolve as atividades aqui no nosso projeto. E hoje, então, a gente fala mais relacionado à flora. Então, a gente traz essas atividades não só para todos vocês entenderem o nosso dia a dia, mas entender o porquê que a gente executa essas tarefas, o porquê a importância de serem executadas essas atividades, para que elas, de fato, minimizem os impactos gerados, então, pelo empreendimento numa região ou num ecossistema como um todo, certo? Então, como nas outras palestras, nas 2 primeiras também foi apresentado essa linha do tempo do licenciamento ambiental, também trouxe ela aqui, para que a gente possa entender de onde que saem essas nossas atividades. Então, aqui a gente tem o processo de licenciamento ambiental que teve início aqui do nosso projeto lá em 2007, então é um processo bem antigo que a gente tem aí, perpassou por diversas etapas. E as atividades de flora, elas estão amparadas principalmente pela autorização que a gente tem para o corte da vegetação. Então, como todos já devem ter uma noção, muitos empreendimentos, para que eles aconteçam, é necessário realizar, então, o corte de parte da vegetação que passa ao longo do traçado dessa rodovia. E, para isso, o órgão licenciador ele emite a autorização necessária para fazer esse corte. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver se está dando certo aqui a passagem. Isso, agora sim, desculpa. Então, só para identificar, a gente tem aqui no nosso projeto 3 autorizações de supressão de vegetação que a gente chama de ASV, que estão vigentes. Então, a primeira, que foi emitida lá em 2017, ela compreende a área de supressão somente da ponte, porque aqui a gente tem, então, relacionado com o empreendimento, a construção tanto da ponte, que interliga Brasil e Paraguai, quanto o acesso e também as 2 aduanas, que é entre a aduana paraguaia, que a gente chama de aduana argentina. Então, a gente tem uma ASV que é referente à área da ponte, e nesse ano a gente teve a emissão, então, da ASV que compreende as áreas tanto do acesso quanto das aduanas. Então, a gente tem todas essas atividades de flora, de proteção à flora, amparadas por essas autorizações emitidas aqui no nosso caso pelo órgão licenciador, que é o IBAMA. E outro documento muito importante que vai
fazer o regimento das nossas atividades é o PBA. A gente tem uma versão aí de 2017, PBA, que é o Plano Básico Ambiental, então que ele dá as diretrizes para a gente desenvolver essas atividades nos mais diversos programas, dentre eles os programas de proteção à flora. Então, dentro do PBA, é previsto para os programas de proteção à flora quatro diferentes subprogramas. Então, a gente tem o programa de controle de supressão de vegetação, o resgate e transplante de germoplasma, o monitoramento de flora remanescente e o programa de compensação de flora. Então, aqui a gente vai passar as atividades que são desenvolvidas em cada um desses programas, mais ou menos para a gente ter ideia do que é feito e por que é feito essas atividades dentro, dividido em cada um desses programas, certo? Então, começando pelo programa de controle de supressão de vegetação, como eu já mencionei, diversos empreendimentos, eles necessitam, então, fazer o corte de determinado fragmento, de um remanescente, por exemplo, para que eu possa implantar essa obra, esse traçado dessa rodovia, uma benfeitoria, uma obra de arte especial, enfim. Então, aqui em Foz não é diferente. A gente tem aí áreas extensas, então, que precisam ser retiradas essa cobertura vegetal para que a gente faça a implantação desse empreendimento. Então, o subprograma para o controle de supressão de vegetação, ele tem como principal objetivo gerenciar e orientar as atividades de retirada dessa cobertura vegetal. Então, todas essas imagens que estão aqui na apresentação, elas são referentes às áreas que já sofreram corte aqui no nosso projeto. Então, basicamente, a gente tem aqui como que é desenvolvida essas atividades dentro do programa. Então, o que eu preciso fazer anterior a todo esse processo de supressão em campo, por exemplo. E aqui a gente tem dividido também as responsabilidades entre as construtoras e a supervisora, que nós representamos a supervisora. Então, como eu mencionei, há 4 programas previstos para proteção de flora. Dentre eles, então, o programa de supressão e o programa de resgate e transplante de germoplasma. Ele é executado pela construtora, porém ele é acompanhado pela supervisora. E também o programa de monitoramento de flora e de compensação, eles são executados, então, pela supervisora. Então, principalmente na questão de elaboração de projeto e na questão do monitoramento de flora, a execução das atividades em campo. Então, como a gente está falando do programa de supressão, então a gente não executa, né? No caso, a gente acompanha essas atividades. Porém, algumas atividades a gente faz juntamente com a construtora. E aí a gente fala desse planejamento inicial dessas atividades, o treinamento da equipe. Então, assim, muitas dessas atividades, elas são realizadas em conjunto. Então, para dar início, o que eu preciso, quais que são as primeiras atividades que eu vou desenvolver dentro do programa de controle de supressão de vegetação? Primeiramente, eu preciso ter um planejamento detalhado de como que eu vou desenvolver essa atividade, de como que eu vou fazer, quais os equipamentos que eu vou precisar, como que eu vou precisar treinar essa minha equipe, quais que vão ser as frentes de supressão que eu vou atacar, um plano de emergência, um plano de ataque, ou seja, para que eu tenha previsto as atividades, os incidentes que podem ocorrer e como se comportar com isso em campo. Então, assim, como toda atividade no nosso dia a dia, a gente tem um planejamento. Então, antes da gente executar de fato aquela atividade, a gente planeja como que a gente vai executar ela. E aqui não seria diferente. Então, anterior a esse início das atividades de campo, a gente precisa ter pré-definido todo o nosso plano de ação, todo o nosso plano de ataque, como que vai acontecer essa supressão. E dentro disso, a gente tem também o treinamento das equipes, que é um fator muito importante, porque dentro desse treinamento, a gente coloca os procedimentos necessários, repassa as informações importantes, principalmente sobre segurança para esses operadores que vão estar em campo, para toda essa equipe, na verdade. Então, assim, quando se trata do treinamento da equipe, a gente prevê principalmente a questão do uso de equipamento de proteção, repassar para o operador a importância do uso desse equipamento de proteção, que não é somente um procedimento que ele deve ser feito, mas, enfim, isso é para a segurança de si próprio. Além disso, pelo momento que a gente está vivendo também,
A gente também adaptou algumas atividades, inseriu alguns procedimentos também adotados para a questão de saúde, de segurança de saúde, né? Afinal de contas, a gente ainda vive num momento de pandemia, e quem conhece em Foz do Iguaçu é uma cidade muito quente, né? Então, muitas vezes, até o uso de uma máscara, por exemplo, ela pode incomodar um pouco. Então, a gente reforça nesse treinamento também a importância de seguir esses procedimentos, esses protocolos, para que não haja nenhuma contaminação e que a vida de cada um seja assegurada, certo? Então, basicamente, inicialmente, a gente faz, então, tem um planejamento e treina a nossa equipe como que deve ser feito. E em campo, a gente faz outra atividade que é importante, que ela vem desde decorrente à autorização que a gente tem. Então, lá na frente, lá atrás eu falei para vocês que o órgão licenciador, no caso aqui o IBAMA, ele emitiu uma autorização, então essa autorização ela também delimita até onde pode ser cortado. Então, a equipe, tanto da construtora quanto da supervisora, elas também estão em constante comunicação para que nenhuma árvore, nenhuma área seja cortada fora desses limites. Então, em campo, essas áreas, elas são identificadas, porque muitas vezes os operadores, eles, se não têm essa identificação, eles podem até se atrapalhar na hora de fazer esse corte, ou na hora de entender até onde vai esse limite. Então, por isso que é primordial fazer essa delimitação, que no caso, ali, como pode ser observado nas duas primeiras fotos, elas são feitas com a fita zebrada conforme os procedimentos que são apresentados no nosso PDA. Além de a gente fazer a delimitação da área, a gente também faz a identificação e a marcação das árvores. Por que a gente faz essa identificação? Porque muitas árvores, elas são espécies que são protegidas por lei. Então, a gente precisa identificá-las para que a gente tenha um controle dessas árvores, um controle dessas espécies, que isso vai inferir lá na nossa compensação de flora e também vai inferir nas atividades de resgate de germoplasma, ou seja, identificar as árvores que eu preciso fazer, por exemplo, uma coleta de material. Além disso, para a segurança também é muito importante que a área esteja sinalizada. Então, aqui no projeto em Foz do Iguaçu, essas áreas de corte, elas estão muito próximas às áreas urbanizadas. Ou seja, estão muito próximas a residências. Então, além da comunicação que a gente faz previamente, que vai ocorrer determinada atividade, também é necessário fazer essa sinalização, pois muitas vezes algumas pessoas acabam acessando essas áreas de obra, mesmo com uma barreira que existe. Então, assim, a sinalização também ajuda a assegurar, ou para a pessoa, para a comunidade local, entender o que está acontecendo naquele local, qual que é a atividade que está sendo executada. Além disso, então, esse basicamente seria o inicial que a gente tem, né? A preparação da equipe, preparação da área, da atividade, da frente de obra que a gente vai atacar. Então, falando um pouco sobre como que é o procedimento de fato, então, para o corte e para a remoção da vegetação. Então, primeiramente, se dá o início do corte inicial de subbosque, que a gente chama, ou talvez muitas pessoas conheçam como bloqueamento, bosqueamento também. Então, é feita essa limpeza inicial desses arbustos, desses indivíduos de pequenos porte, para que a gente consiga, o operador, né, na verdade, consiga acessar as árvores que ele precisa fazer esse corte com maior cuidado. Além de fazer a limpeza desses arbustos, também a limpeza de alguns cipós, que muitas vezes eles se tornam um emaranhado, que acabam se fixando em várias árvores. Isso também pode comprometer a segurança na hora da derrubada. Então, por isso a importância de fazer essa limpeza inicial. Além disso, essa limpeza ela também está relacionada ao fato de que auxilia nas atividades de afugentamento de fauna. Afinal de contas, quando a gente fala de proteção à flora, a proteção à fauna também ela está em conjunto, não tem como a gente falar em separado de um e do outro. Então, essa atividade de você, de o operador fazer a limpeza desse subbosque também auxilia no afugentamento de algumas espécies, de alguns animais que podem ter ainda naquela região. Além de fazer, depois, então, de fazer
essa limpeza de subbosque, então parte para o corte, de fato, dessas árvores, desses indivíduos maiores. O corte aqui, ele é feito de maneira manual, com o uso apenas de motosserras, ou seja, é proibido o uso de qualquer equipamento que venha impactar em maior grau para fazer a derrubada dessa vegetação. Então, aqui é feito somente de forma manual. Além, então, desse procedimento inicial para o corte dessa vegetação, a gente tem que ter em mente e muito bem treinada a equipe para um direcionamento adequado desse corte, para que isso não vá inferir, impactar muito mais nas áreas remanescentes, ou então promover uma insegurança aí para os operadores. Ali na primeira foto a gente pode ver, na primeira imagem, que a gente tem uma equipe mobilizada aí numa corda, se eu não me engano, puxando essa árvore na direção da área aberta. E até nessa imagem não pegou, mas muito próximo ali também existem residências, né? Então, assim, além da segurança para os moradores, e também para os operadores, então também é previsto o direcionamento do corte sempre para essas áreas que já foram feita a limpeza, para que não haja maiores impactos nessas áreas remanescentes que não vão ser cortadas. Então, é muito importante essa etapa e cada operador entender como que faz esse direcionamento adequado. E muitas vezes, né, dependendo do indivíduo, vai precisar de uma equipe muito maior para conseguir fazer todo esse direcionamento adequado. Então, partindo-se aí para o rol de atividades desenvolvidas, depois do corte, a separação desse material lenhoso. Então, aqui a gente faz a separação em toras e lenhas. Então, as toras são aqueles indivíduos maiores diâmetros, onde a gente consegue fazer um aproveitamento maior daquela madeira. E também a divisão aí em lenhas, que seriam aqueles indivíduos de tamanhos menores, que não vai ter um melhor aproveitamento da madeira. Então, geralmente é feito o corte em um comprimento de 1 metro e são formados pilhas para fazer posterior, então, a mensuração desse volume cortado. Então, depois que a gente fez todas aquelas etapas, cortou esse material, organizou, a gente faz a quantificação do que foi cortado. Então, basicamente, lá na nossa autorização na SV, a gente tem definido uma estimativa a partir do inventário que foi realizado da quantidade de volume que tem para ser cortado. No entanto, somente a partir da mensuração desse volume em campo, do que realmente foi cortado, para a gente ter uma noção do que de fato se traduz o volume daquela área ou daquela região. Então, após a organização desse material, tanto em toras quanto em lenha, é feita a mensuração. Então, para toras, é feita a medição de cada um dos indivíduos, e para aquele material que é organizado em lenhas, organizado em pilhas, então você faz a mensuração dessas pilhas como um todo. Após eu ter a quantificação desse material, então eu preciso dar um destino para isso, né? Um destino adequado. Aqui a gente tem a destinação aí tanto de áreas públicas quanto de áreas privadas. Então, para áreas privadas, a gente entrega esse material para o proprietário, claro, né? Se há interesse nesse proprietário em receber esse material. E em áreas públicas, a gente tem, então, a doação desse material para instituições sem fins lucrativos. Aqui em Foz a gente tem um volume considerado de material lenhoso que vem sendo retirado de áreas públicas, e elas já estão, então, em um processo de doação. Então, agora partindo-se para o próximo programa, que também é executado pela construtora e acompanhado pela supervisora, que é o resgate e transplante de germoplasma. Então, como eu vou ter o corte da vegetação, eu também vou inferir na biodiversidade daquele local, ou seja, eu vou fazer a retirada tanto de indivíduos arbóreos, quanto arbustivos, quanto epífitas, que a gente chama, as ervas terrícolas também. Então, eu preciso garantir que eu vou ter uma minimização desse impacto na perda de biodiversidade. Então, com isso, são propostas as atividades de resgate e transplante de germoplasma, que inferem aí sobre a preservação da biodiversidade da flora existente naquela região.
Então, basicamente, as atividades de resgate e transplante de germoplasma, elas são feitas muito antes de começar, então, o corte da vegetação. Então, são feitas aí vistorias em campo, nas áreas que vão ser alvo de supressão, e são identificadas as espécies, que a gente chama de espécies-alvos, que vão ser coletado material, ou onde vão ser retiradas plântulas, ou onde haverá necessidade de fazer a relocação ou transplante. Então, são identificadas as espécies arbóreas e também são identificadas as epífitas e ervas terrícolas. Após essa identificação, e também não é feito só a identificação, mas muitas vezes, se uma espécie ela está numa fenofase adequada, também há a coleta já nessa fase anterior à supressão desse material, dessas sementes, ou seja, de plântulas também. Então, a coleta de material, no nosso caso aqui do projeto em Foz do Iguaçu, ela priorizou as áreas alvos. Então, lá no nosso PBA já existiam algumas áreas que estavam predestinadas para fazer essa coleta desse material. Então, quando foi realizada a coleta de semente, foi feito em até 30% somente das sementes viáveis daqueles indivíduos. Essas sementes elas foram beneficiadas, classificadas quanto à sua classe de armazenamento. E também, além da coleta de sementes, foi feito a propagação vegetativa por meio da estaquia, porque muitas vezes, como eu mencionei, algumas espécies elas ainda não estavam numa fenofase adequada para a coleta de sementes. Aí tenta-se também a propagação vegetativa, ou muitas vezes aquele indivíduo possui um vigor de semente muito baixo, e aí eu consigo melhor adequar com uma propagação vegetativa, por exemplo. Então, todo esse material ele foi destinado e armazenado lá no Horto Municipal, aqui do município de Foz do Iguaçu, conforme já era previsto também no PBA. Além, então, da coleta das sementes e da estaquia desses indivíduos arbóreos, também há o salvamento, então, e o resgate dessas epífitas e ervas terrícolas que existem nessas áreas que vão ser alvo de supressão. Então, aqui a gente optou por 3 tipos de salvamento, que é o transplante, a realocação e a estaquia para as epífitas. Então, o transplante, ele basicamente inferiu sobre a retirada do indivíduo inteiro, remover todo esse indivíduo da área que vai ser alvo de supressão, e transplantado, então, para uma área adjacente que possui umas características semelhantes e que o pegamento, digamos assim, desse indivíduo seja mais efetivo, porque essas características elas vão ser mais semelhantes daquele local que foi retirado. A realocação também consiste na retirada desse indivíduo inteiro, então, nessa fase de realocação, a gente dá prioridade para retirar o que a gente chama de forófito, que seria aí uma parte também da casca de onde está fixada essa planta, e também realocado para uma área adjacente à área onde foi retirado, que seria alvo da supressão. Além disso, para as epífitas também foi realizada a estaquia, então foi feito estacas com gemas de crescimento e que foram retiradas também dessas áreas de supressão. Então, conforme vai acontecendo a supressão, também são feitos esses resgates. Então, ele não é só feito no início e anterior, e ele é feito, na verdade, durante todo esse processo de corte. Então, sempre eu vou ter algum indivíduo que vai precisar fazer um resgate, que eu vou precisar transplantar ou realocar ele. Então, essas atividades, elas estão previstas dentro desse programa. E aqui eu trouxe para a gente ter uma ideia de como que faz esse resgate em campo nas frentes de supressão. Então, quando a gente falou lá no começo que é importante a gente fazer o treinamento de equipe, por quê? Porque nesse treinamento a gente também fala um pouco sobre o resgate, tanto de flora quanto de fauna. Então, a equipe ela já está preparada, que quando há no indivíduo arbóreo que foi derrubado uma epífita, por exemplo, ele já sabe como que faz todo o procedimento de retirada, todo o procedimento para que conserve a fixação daquele indivíduo. Então, ali na imagem a gente consegue ver que ele faz todo esse corte de uma forma mais delicada para que a gente consiga retirar esse forófito para inserir, então, uma área que seria próxima à área de retirada.
Então, a realocação das epífitas, basicamente, ela prevê a conservação desse forófito para que a gente consiga fazer a fixação em outras árvores, aí nessas áreas remanescentes. Ali na imagem a gente consegue identificar bem certinho essa parte da casca, né, que a gente chama de forófito, e ela sendo fixada, então, com o auxílio de um barbante. Então, esse método de fixação, ele causa menos impacto àquela árvore que vai receber esse indivíduo e também auxilia na efetividade do pegamento e da sobrevivência dessa espécie. A partir também desses dados, dessa atividade, a gente faz tanto a identificação dessa espécie quanto o georreferenciamento para que depois a gente possa fazer um monitoramento e avaliar se realmente a sobrevivência teve efetividade nessa sobrevivência, nessa realocação desses indivíduos. Então, partindo para o próximo programa relacionado à proteção de flora, é um programa desenvolvido, então, por nós, pela supervisão, que é o monitoramento de flora remanescente. Esse programa, ele tem como principal objetivo obter informações sobre as mudanças nos componentes ambientais, justamente da flora remanescente, ou seja, esses fragmentos que vão ser interceptados pelo traçado da rodovia, eu vou ter uma parte deles que vai sofrer essa retirada dessa cobertura vegetal, no entanto, eu vou ter essas áreas remanescentes. Então, a gente faz o estudo, né, nessas áreas para avaliar os impactos que são gerados pela supressão naquele local, pela fragmentação que vai ser ocasionada devido à supressão naquele local. Então, basicamente, aqui a gente consegue ter uma noção por essa imagem de todo o traçado da rodovia, desde o início ali da ponte até o final lá da BR-277. Então, aqui são destacados os 7 fragmentos, que são 7 remanescentes florestais, que são interceptados, então, pela construção do acesso. Nesses 7 fragmentos, então, a gente faz a análise e são instaladas 4 parcelas amostrais por cada fragmento. Cada parcela dessas vai ter 30 por 20 metros. Dentro de cada uma dessas parcelas, a gente faz toda a mensuração de todos esses indivíduos. Então, primeiramente, o primeiro passo é a delimitação dessas parcelas. Então, a gente usa aí o auxílio do GPS para fazer toda a demarcação, identificação e georreferenciamento de onde foram instaladas essas parcelas. E também faz a delimitação em campo com auxílio de fita zebrada e muitas vezes auxílio também de tinta spray para que a gente consiga identificar, porque, por exemplo, é um monitoramento. Então, a cada 6 meses a gente volta nessas parcelas para fazer a recontagem desses indivíduos, a mensuração, para verificar se há alguma diferença, se há algum impacto, como que está a situação daquela parcela, daquele fragmento. Então, a gente precisa ter uma identificação que a gente consiga voltar e fazer essa mensuração. Então, na parcela, a gente delimita dessa forma, e as árvores que vão ser medidas naquela parcela, a gente identifica através de uma plaquinha de alumínio. Então, a gente escolheu esse método para que a gente consiga ter um período mais longo essa identificação e não tenha problemas aí com a inserção de indivíduos numa parcela. Então, a gente preferiu utilizar essa metodologia e tem sido bem adequada. A gente já está indo para a nossa terceira campanha e a gente tem aí resultados bem interessantes. Então, falando um pouco da metodologia aplicada dentro dessas parcelas, a gente usa um nível de inclusão, que a gente chama, que é os indivíduos que a gente vai medir efetivamente. Então, a gente mede somente os indivíduos maiores ou iguais a 5 centímetros de DAP. Cada indivíduo também ele é feito a identificação dessas espécies. Então, como que a gente faz essa identificação? Porque muitas vezes não é fácil a gente chegar à espécie, né? Então, a gente precisa coletar algumas partes da planta para que a gente consiga, em literatura, por exemplo, conferir se realmente corresponde àquela espécie ou outra. Enfim, a gente faz, então, conforme eu coloquei ali as imagens, a gente mede se essa árvore ela vai estar dentro do nível de inclusão. A partir desse momento, a gente faz a coleta de alguma parte da planta, seja de folha, de um ramo que tenha fruto ou folha, enfim,
para conseguir fazer uma identificação melhor. E também o que a gente utiliza é a raspagem da casca, porque muitas vezes aquela espécie ela tem determinadas características, por exemplo, um cheiro específico ou um látex na casca, então a gente usa de todas essas formas para fazer a identificação desses indivíduos também. Além da mensuração de cada indivíduo da parcela, a gente faz algumas análises das características da vegetação dessa parcela. Então, a gente analisa a acessibilidade nesse local, o estágio de regeneração, os tipos de perturbações que ocorrem. Até eu coloquei aqui uma imagem que mostra que esses fragmentos, esses remanescentes florestais, que a gente faz esse monitoramento, eles já são fragmentos que, por estarem muito próximos às áreas urbanas aqui de Foz do Iguaçu, eles já são bastante utilizados, bastante eutropizados, ou seja, a gente encontra muitos resíduos, a gente encontra a abertura de trilhas que são usadas tanto por pessoas mesmo, trilha de motocross também tem bastante aqui, enfim, são fragmentos que já são bastante utilizados, então eles já sofrem algumas perturbações. Então a gente classifica isso também para que a gente possa entender toda essa dinâmica e avaliar de fato qual que é o impacto da obra nesses fragmentos, nesses remanescentes. Além disso, a gente avalia também o extrato predominante, formas de vidas e características também da serrapilheira, que também vai nos dar medidas de inferência para avaliar o que está acontecendo, como que está a situação daquele remanescente, o que realmente, de fato, está impactando com o tempo, ou que já vem de muito tempo de prejuízos ou de impactos que realmente estão sendo causados naquele local. Além disso, então, a metodologia de mensuração e análise desses indivíduos, então, basicamente, as medidas de dendrometria, que a gente chama, né, DAP, que é o diâmetro e altura do peito, então a gente faz essa medida do diâmetro a mais ou menos 1,30 do solo. A partir da medida do diâmetro, a gente faz aí também a inferência sobre a área basal desse local, aí tem altura, volume, densidade, frequência, enfim, diversos outros índices que a gente faz a análise, tanto florística e fitossociológica, para que a gente entenda como está a situação daquele fragmento. Então, todas essas análises a gente faz a cada 6 meses. Então, a gente fez anterior ao início das obras e agora, enquanto as obras já começaram, já estão acontecendo, a gente também faz essa análise para entender o que realmente vai impactar, o que realmente vai mudar pela implantação desse empreendimento no local. Além da análise em campo, a gente também faz uma análise das imagens de satélite. E aqui a gente usa o software FragStats. Então, a gente faz uma análise de alguns parâmetros, esse software faz análise tanto dos parâmetros de classe, fragmento e paisagem. A partir desses dados que o programa nos fornece, a gente infere sobre o índice de circularidade, o índice de qualidade ambiental desses fragmentos. Até essa imagem que eu trouxe, ela é bem interessante, porque aqueles pontinhos mostram onde são as parcelas de monitoramento e essa área delimitada pela linha vermelha já é a área que foi cortada, ou seja, já foi toda essa parte aí cinza já foi suprimida. Então, a partir dessa campanha que a gente está realizando, a terceira campanha, a gente já consegue inferir alguns dados, alguma alteração que teve a partir dessa supressão. Então, além do que a gente vai medir em campo, a gente consegue fazer análise dessas imagens de satélite para ver o que está influenciando. Porque, por exemplo, ali a gente consegue ver que antes era um fragmento só, né? Pela imagem de satélite a gente consegue ver isso. No entanto, com a supressão a gente consegue verificar que já há uma fragmentação. Então, já há uma influência em que não tem uma área contínua. Ela já foi fragmentada e isso, claro, vai inferir em dados aí de biodiversidade, tanto de fauna quanto flora também. Então, eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia de alguns resultados que a gente já teve. Então, dentro desse quase 1 ano e meio aí de análise dessas 3 campanhas, a gente amostrou um total aí de 2.570 árvores nas 28 parcelas amostradas.
Então, como eu mencionei, esses fragmentos aqui, eles já são remanescentes que são bastante utilizados pela população, principalmente por estarem situados em uma área muito próxima à área urbana. Então, a gente já tem grandes influências dentro, a partir do uso a partir desses diferentes usos do solo. E algumas análises que a gente inferiu, é claro que isso vem dos impactos que já são gerados por essa fragmentação anterior à implantação do empreendimento, a gente tem um fator muito incidente, que é o isolamento desses fragmentos. Então, assim, é claro que com a supressão, a gente vai ter uma fragmentação maior e, consequentemente, um isolamento maior dessas áreas. No entanto, a gente inferiu, a partir desses dados que a gente vem coletando desde o ano passado, que já há uma fragmentação, um isolamento muito alto desses fragmentos. E não somente pela implantação do empreendimento, mas por todo esse processo que vem ocorrendo ao longo do tempo, principalmente pelo avanço da urbanização aqui no município de Foz. Então, para finalizar, a gente vai falar do último programa, que é o programa de compensação de flora. Então, quando a gente faz o corte da vegetação de determinadas áreas, a gente tem que fazer a compensação, então, dessas áreas que foram cortadas. Então, esse programa ele tem como um principal objetivo uma medida de caráter mitigatório, ou seja, compensatório, correspondente à supressão de vegetação que foi realizada para a instalação do empreendimento. Então, lá no começo eu mencionei para vocês que a gente tem 3 ASVs, que são as autorizações de cortes vigentes. Então, a gente tem uma para ponte e 2 referentes ao acesso e aduanas. Então, para cada uma dessas autorizações estão previstas atividades de compensação de flora. Então, como a gente tem as ASVs do acesso e aduanas que foram emitidas nesse ano, a gente ainda não tem a finalização desses projetos. Mas, para a área da ponte, a gente já tem a finalização do projeto que foi realizado para essas áreas. Então, para a área da ponte, que foi uma área bem menor de corte que em relação ao acesso, a gente propôs, em parceria com a Prefeitura Municipal aqui de Foz, a implantação de um projeto de revitalização e revegetação de uma área de lazer aqui do município. Desculpa. Esse projeto ele já foi aprovado pelo IBAMA. Ele é previsto para ser realizado numa área que se chama Terminal Turístico de Três Lagoas, aqui de Foz do Iguaçu. Então, na imagem de satélite, a gente consegue ver que foi delimitado 2 áreas, então, naquela parte em verde claro ali. Então, há uma área em que já há uma vegetação e uma área mais aberta. Então, para essa área de vegetação, foi proposta a substituição dessa espécie, porque no local, como vocês podem ver ali na primeira imagem, é um local que é um plantio puro de leucena, que aqui na região é uma espécie exótica com alto caráter invasor. Então, a gente propôs, né, como uma medida compensatória do que foi cortado para a implantação da ponte, implantar, fazer a substituição desses indivíduos e implantar espécies nativas, espécies importantes aqui da região nesse local. E aí na área também, ainda que a área mais aberta, próxima ao lago, a gente também propôs núcleos de enriquecimento também com espécies nativas importantes aqui para a região. Então é nesse sentido que são desenvolvidas as atividades de compensação de flora. Então a gente tem uma medida, né, de caráter compensatório prevista nas autorizações emitidas e a gente faz a elaboração desse projeto, então aqui, no caso, foi de um plantio compensatório, onde prevê a substituição de espécie exótica por espécies nativas. Então, já foi aprovado e o próximo passo seria a implantação desse projeto. Basicamente, as atividades relacionadas à proteção de flora são essas que a gente desenvolve aqui. Eu tentei passar para vocês o nosso dia a dia e o porquê da gente desenvolver tais atividades. E até no final eu coloquei aqui uma questão também, porque frente a todas essas apresentações, essas palestras que a gente já teve, fica um questionamento
para vocês ou para todos nós, de como que a gente faz para aliar esse avanço que a gente tem nas obras aí de infraestrutura, esse progresso que muita gente fala, com a preservação do meio ambiente. Então, hoje, a gente tem que entender o porquê da importância da nossa área de meio ambiente nesse espaço desse progresso, nesse avanço dessas obras de infraestrutura. Então, a gente tem que desenvolver as atividades, além de analisar os fatores de medidas mitigatórias para os impactos, a gente tem que avaliar o porquê dessa importância, o porquê de repassar isso para uma comunidade como um todo. Isso não pode ficar restrito somente às pessoas que são responsáveis pelo desenvolvimento dessas atividades. A gente tem que sempre tentar envolver a comunidade em si e passar para todos a importância dessas atividades e o porquê que a gente precisa cada vez mais se importar com isso. Então, além das perguntas que podem ser enviadas pelo chat, eu também acredito que se alguém queira dar alguma contribuição nesse sentido, até aqui eu tinha colocado alguns fatores que podem contribuir. Então, assim, a gente tem que entender a importância desses cuidados com o meio ambiente, avaliar constantemente os impactos que são gerados, e aí a gente fala em todos os âmbitos, tanto com fauna, flora, com a comunidade local, por exemplo, e, de fato, verificar se há efetividade nessas medidas mitigadoras. Então, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir agora o microfone também, pode contribuir, se não for alguma pergunta, se for contribuição também, sintam-se à vontade. E passo a minha palavra para a Kathleen. Certo, Dani, muito obrigada pela sua palestra, que foi, na verdade, uma conversa, né, uma explicação bem interessante sobre os programas, né, de proteção à flora. Esse questionamento que você trouxe no final, então, é realmente uma reflexão, né, para nós que somos da área ambiental, que lidamos com isso no nosso dia a dia, né, ter isso bem claro, né, de como se alia, então, a preservação às atividades que são, né, de melhorias, de infraestrutura urbana e tudo mais, né? Quando não é possível, por exemplo, não desmatar, né? Como se faz? Eu acho que você, durante a palestra, né, acabou respondendo também essa questão, né? O que se faz? Medidas compensatórias, mitigatórias. E eu acredito que até mesmo essa nossa conversa aqui, esse material fica gravado, né? Fica disponível para quem quer assistir também. É uma forma de informar a população em geral, principalmente a sociedade, que é a população de Foz do Iguaçu, sobre como acontecem esses programas, né? Porque é bastante interessante, muita gente não conhece, né? Não sabe como são feitos. Então, eu acredito que essa nossa conversa também é uma forma de divulgar, né, essas ações, de tornar público, né, como acontece, né, por trás das obras. Bem interessante a sua reflexão. Eu recebi aqui uma pergunta do Diogo, eu vou ler para você. Ele pergunta se, durante o monitoramento de flora, são mensurados todos os indivíduos a cada campanha. E aí, tem uma outra pergunta também, que eu vou aproveitar e emendar na do Diogo, se já existem resultados da efetividade dos transplantes e das realocações de epífitas após o monitoramento. Sim. Então, a primeira pergunta do Diogo, a gente faz, então, campanhas semestrais, conforme eu mencionei, e cada campanha são mensurados todos os indivíduos. E também são avaliados os indivíduos que vão entrar naquele nível de inclusão, que seria aquele menor ou igual a maior ou igual, desculpa, a 5 centímetros de DAP. Então, além de avaliar todos os indivíduos da campanha passada, a gente também avalia o ingresso de novas espécies e também avalia se essas espécies são exóticas, são nativas, que também vão influenciar nos impactos que são gerados, né, dessas áreas. E aí a outra pergunta é sobre a efetividade dos transplantes. Então, quando é realizado o transplante dessas epífitas daquela área que é suprimida para uma área remanescente, que conforme eu comentei, são áreas próximas já a essas áreas de desmate, por terem características muito semelhantes, a gente faz a identificação, georreferenciamento desse local para que a gente consiga fazer esse monitoramento. Então, estão previstas campanhas trimestrais de monitoramento
da sobrevivência desse material, desses indivíduos. Então, a gente já tem alguns dados de efetividade, então a gente fez já as 2 campanhas de monitoramento, e aí a gente teve uma efetividade em torno de 80%. Então, é um número legal até então. Sim, é um número bem alto. Legal. Pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta? O Valdir fez uma pergunta aqui. Ele pediu como é realizada a separação dos indivíduos nativos exóticos e as espécies ameaçadas também são segregadas após o corte. Sim, muito bacana. Então, assim, além daquela separação que eu falei em lenhas e toras, também há a separação entre indivíduos exóticos e nativos, até porque precisa ser feito formas de transporte, por exemplo, diferenciadas quando é exótico e nativo. Então, em campo, além da divisão entre as pilhas, por exemplo, de lenha e tora, também há a divisão se é nativa, se é exótica, se são espécies protegidas por lei também, para que a gente possa inferir lá na frente no nosso projeto de compensação de flora, por exemplo. Entendi. Bem interessante. Pessoal, nós queremos agradecer, então, a presença de todos, a participação de vocês aqui conosco em mais esse ciclo de palestras. Daniele, muito obrigada pela sua palestra. É muito Obrigada a importante todos. ter conhecimento, né, sobre essa área também. E aguardamos o pessoal no próximo mês, né, no próximo ciclo de palestras. Muito obrigada a todos e boa tarde. Obrigada a todos. Tchau, tchau.